Oi pessoal, aqui é a professora Fernanda de História. Infelizmente a gente tem que fazer um pouquinho essa aula assim, né? Por conta do problema do coronavírus, então para a gente se preservar, mas também a gente não pode ficar parado. Então a gente vai começar a falar hoje sobre Revolução Russa. Vocês lembram que a gente estava vendo sobre a Primeira Guerra Mundial e eu falei para vocês que a Rússia ela teve que se retirar da guerra em 1917 e que ela vai assinar um tratado, né, chamado de Tratado de Brest-Litovsk, em que ela se retira do conflito por problemas internos. Ok, mas que problemas internos são esses? É o que a gente vai conhecer agora. Como que, para a gente entender um processo revolucionário, a gente tem que entender o que aconteceu antes, né? O que levou esse fato a acontecer. Então a gente tem que entender como que era a situação da Rússia. Né? Quando vocês olham para o mapa e vocês veem a Rússia, vocês conseguem ver aquele país gigantesco. Né? Só que aquele país gigantesco, em pleno século XX, ainda era um país arcaico, né? Ultrapassado. Por que era um país ultrapassado, arcaico? Eles ainda viviam como se estivessem no período feudal. A sociedade, a maioria da população era camponesa ainda. Eles tinham um regime czarista, absolutista. O que era isso? Onde tinha um rei, né? O rei lá na Rússia, ele chama-se czar. Ele tinha poderes ilimitados. A sociedade era uma sociedade muito desigual, em que era baseado nos privilégios de acordo com o nascimento. Muitas pessoas, né? Lembra que eu falei dos 80% dos camponeses? A maioria desses camponeses ainda vivia numa situação semi-feudal. O que significa isso? Trabalhavam, mas não recebiam salário. Eles trabalhavam em troca de moradia, em troca de comida, né, que era muito precária, assim também como a moradia, e não tinham nenhum tipo de direito. Então essa sociedade, ela era uma sociedade muito injusta, né, era uma sociedade muito desigual, e isso gerava muita insatisfação na população. O rei czar, ele tinha um poder que era assim pautado no apoio da nobreza e também do clero. Essa nobreza, quem fazia parte dessa nobreza? Principalmente as pessoas que eram proprietários de terras, né? Eram aqueles nobres provinciais, aqueles que desde a época feudal eles recebiam territórios e eles iam passando esses territórios de pai para filho. Então o que acontece? A sociedade ela não tinha muita mobilidade, né? Embora nesse período a gente tenha iniciado esse processo de industrialização. Só o que acontecia? Enquanto a população, né, da Europa, a maior parte dos países europeus, já estavam vivenciando a industrialização, assim também como o Japão na Ásia e assim como os Estados Unidos na América, a Rússia, aquele império todo, era um império decadente, era um império falido. A sua base de sustentação era agrícola e a sua industrialização ela era muito restrita. E além dela ser restrita, ela era uma industrialização que era pautada, né, que era financiada com capital estrangeiro. Então isso é muito preocupante. Por quê? Porque esse capital estrangeiro não vai investir, né, à toa no seu país. Eles têm um interesse muito importante que é o quê? É retirar as riquezas, né, é explorar a mão de obra barata. Então nesse mesmo tempo, né, enquanto a maior parte da população ainda era camponesa, a gente tem uma sociedade emergente, que vai ser esse grupo de pessoas que vai trabalhar dentro das fábricas, né, que estão surgindo. Só que eram pequenas fábricas, né? Em vista do tamanho do território que a gente tem dentro da Rússia, essas indústrias, elas ficavam restritas, né? Elas ainda eram minoria. E com isso, surgia esse novo grupo de pessoas, de trabalhadores, que eram os operários, né? Ou proletariado. Aqui nós temos o czar, né? Ou czar, que chama-se Nicolau II. O Nicolau II, ele fazia parte da dinastia Romanov. E os Romanov já estavam no poder há bastante tempo na Rússia, né? E sempre governando em prol da elite, né? Deixando sempre marginalizados a maior parte da população, que no caso era camponesa. O Nicolau II ele vai governar a Rússia do período de 1894
a 1917, né, quando ele vai ser obrigado a abdicar o trono, ou seja, renunciar o seu trono. Aqui, como eu já falei para vocês, né, que os investimentos industriais eles eram restritos, eles eram centrados em algumas cidades, né, de todo aquele território. Os trabalhadores, esses operários, né, que eu falei para vocês, eles eram minoria, e a situação em que eles trabalhavam nessas indústrias emergentes era uma situação muito complicada. Eles trabalhavam mais de 12 horas por dia, eles recebiam salários miseráveis, né? Eles não tinham nenhum tipo de direito trabalhista. Então a situação deles era realmente de muita exploração. E, além disso tudo, né, eles viam que eles necessitavam se unir para poder lutar por mudanças. Então, nesse período, né, em que ocorre essa industrialização, a gente vai ter a formação de partidos políticos e nós também vamos ter a formação de sindicatos. Esses sindicatos, eles na verdade eram chamados de sovietes. E para que eles serviam? A mesma coisa que servem os sindicatos no Brasil, por exemplo. Eles serviam para lutar, né, pelos direitos desses trabalhadores. Então, por exemplo, reivindicar melhores salários, reivindicar diminuição da jornada de trabalho, que eles fossem assegurados se tivessem qualquer tipo de problema, né, de saúde, como, por exemplo, a gente está vivendo o período do coronavírus, né, e as pessoas que estão em casa, elas estão asseguradas por conta das leis trabalhistas. Então, elas estão em casa, né, e estão recebendo seu salário, porque tem um problema maior, é uma força maior. A gente não está em casa porque a gente quer, né? A gente está em casa porque a situação do que a gente está vivenciando, ela exige que a gente fique em casa. Então, esses sovietes, eles surgiram com esse intuito de proteger esse proletariado que surgia. E os partidos políticos também. Nós vamos ter vários partidos que vão surgir, mas a gente vai falar do mais importante, que esse tem essa sigla, né, de POSDR, e que tem esse palavrão, que é Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido ele vai ser fundado em 1898 e ele vai ser fundado com bases marxistas, ou seja, em que eles defendiam o socialismo, a implantação do socialismo dentro da Rússia. Eles, obviamente, por eles serem contra, né, o regime que estava vigorando, que era o czarismo ou absolutismo, eles vão ser violentamente perseguidos, né, pela polícia do czar. E a situação vai ficar bastante complicada para muitos desses participantes. Só que com o passar do tempo, esse próprio partido político, ele vai se dividir, porque tinha uma galera que era muito assim radical. Essa galera mais radical, ela chamava-se de bolcheviques. E ela tinha um líder que era o Vladimir Lenin. O Lenin, ele defendia uma revolução, ou seja, ele defendia uma transformação imediata na Rússia. E essa transformação imediata, é claro que ela vai assim causar pânico, né? Porque seria uma transformação muito grande, uma mudança muito grande. E obviamente que toda transformação ela gera insegurança, ela gera incerteza, né? Até o que a gente está vivendo agora, até as nossas aulas online, né? Elas geram insegurança por minha parte e também para saber se vocês estão apreendendo, né, o conteúdo. Então, o que vai acontecer? Esses bolcheviques, eles defendiam essa revolução imediata, vamos mudar agora, né? Vamos pegar o poder, vamos transformar, vamos pegar assim, os trabalhadores precisam se unir, se conscientizar e tomar o poder. Então, era algo que assustava. Já tem uma outra ala, que era uma ala mais conservadora, era uma ala moderada, e chamava-se mencheviques. Essa galera, os mencheviques, na verdade eles representavam a minoria, e eles representavam a burguesia, que é aquela classe social que eu falei para vocês que estava surgindo por conta da industrialização. Então eles eram em minoria, só que eles precisavam de mudanças, por quê? Porque a Rússia, por ser um país ainda autoritário, né, czarista, o Estado ainda tinha o controle da economia. E isso era muito prejudicial para a burguesia. A burguesia ela necessitava de uma economia liberal. Ela precisava de leis que favorecessem o ganho econômico, o ganho de dinheiro. Então, esses mencheviques, eles vão defender mudanças sim, mas eles não defendem mudanças para colocar o poder nas mãos dos trabalhadores. Pelo contrário, eles vão defender o poder porque eles precisavam estar com o poder. Então, essa burguesia,
ela precisava de transformações, mas essas transformações elas precisavam ser lentas, graduais, né, que não transformassem assim a Rússia de um dia para o outro. E aí, toda essa situação de mudança, né, de industrialização, de surgimento do operariado, desses sindicatos, dos partidos políticos, dessas mudanças que estavam acontecendo, né, assim, a passos lentos, né, mas que estavam ocorrendo, elas vão se ver assim chocadas quando os russos, o Império Russo, ele vai lutar contra os japoneses. Já viram no mapa a diferença? A Rússia, aquele país gigantesco, né? E o Japão, aquela ilha minúscula. A gente olhando assim no mapa, né? A gente vai olhar assim, poxa, os russos vão massacrar os japoneses. Só que não vai ser bem assim que vai acontecer. A gente vai ter uma guerra, né? Que vai acontecer em 1904. Essa guerra, ela vai ser provocada pela disputa de duas regiões, que eram as regiões da Coreia e da Manchúria. Essas regiões eram importantes porque eram regiões que não congelavam na época de frio. E vocês sabem que na Rússia, né, o frio ele é muito intenso. Tem épocas no inverno russo que chega a fazer 60, 50 graus negativos. Então eles precisavam de um acesso ao mar, né, que não tivesse congelado. Então essa região vai ser muito disputada, tanto pelos japoneses quanto pelos russos. E aí, o que vai acontecer? Como eu falei para vocês, a maior parte da população era camponesa, né? E quando eles se iniciam no conflito, quem é que o Império Russo vai convocar? A maioria camponeses. Eles não tinham habilidade para lutar, eles não tinham estratégias para lutar, eles não tinham meios para enfrentar essa guerra, esse conflito. E a situação, né, vai ser desastrosa. Se algo que já estava ruim vai ficar ainda pior. Porque esses camponeses, quando eles vão para a guerra, eles vão deixar um outro problema, ou seja, eles deixam de produzir. Se eles deixam de produzir, a fome, que já era um processo, já era assim algo que acontecia constantemente por conta da falta de terras agricultáveis, vai se tornar uma situação insustentável para a maior parte da população, que era pobre. Então a gente vai ter uma grande insatisfação popular. A gente vai ter nesse período diversas greves acontecendo, a gente vai ter os tripulantes de um encouraçado, que era um navio, né, chamado de Potemkin, que vai se manifestar, os marinheiros vão se manifestar contra a situação, e o povo, né, vai ficar realmente muito preocupado com o que viria pela frente. Mediante essa preocupação toda, a população ela vai se agrupar, né? Eles vão fazer uma manifestação pacífica, tá? Lembrando que tínhamos crianças, tínhamos idosos, tínhamos mulheres, não tinham pessoas armadas. Essa população ela se dirige ao Palácio de Inverno do Czar, né, do Nicolau II, em 1905, janeiro de 1905. E eles estavam levando consigo uma petição. O que era isso? Alguns pedidos que eles fariam ao czar. Eles queriam ser atendidos, eles queriam que o seu governante, o seu líder, ouvisse a situação da população, né, os seus pedidos, e que tentasse fazer alguma coisa para mudar. Só que, né, pelo título, como vocês estão vendo, a gente sabe que não foi bem assim que aconteceu. Muitos manifestantes foram recebidos a bala, né? Muitos morreram, e esse episódio ele vai ficar conhecido como Domingo Sangrento. E na verdade também ele vai ter até um outro nome, que ele vai ficar conhecido como ensaio geral. Esse ensaio geral, na verdade, vai ser que as pessoas começam a ligar o alerta de que agora elas precisavam se manifestar, elas precisavam se organizar, porque a situação do jeito que estava, né, não dava para continuar. Então, o Nicolau II, ele vai tentar resolver a situação, ele convoca o conselho, né, que chamava-se Duma, o parlamento, para poder tentar resolver a situação. Ele fala que vai atender as reivindicações, só que na verdade isso foi só um cala-boca, né, porque na verdade ele começa a prender aquelas lideranças que estavam nos sovietes, dos bolcheviques, né, que faziam parte do Partido Operário Social Democrata Russo, passa a prender, a perseguir todas as pessoas que questionavam a sua forma de poder. Então, muitas pessoas foram exiladas, muitas pessoas foram mandadas para trabalho escravo, né, foram presos,
presos políticos, né? Na verdade, pessoas que questionavam a maneira de governar do Nicolau II foram presas e foi assim algo para que acalmasse os ânimos da população que estava realmente, né, ensandecida diante de toda a situação. E aí, como que a Rússia vai viver durante esse período, né? Convivendo com esses problemas, é claro, e pensando que não ia piorar, piorou, né? A Rússia, em 1914, o que acontece? Ela entra num conflito ainda maior, que vai ser a Primeira Guerra Mundial. A Rússia, como a gente viu, ela não estava preparada para a guerra, né? Ela não tinha nem como manter os seus próprios, a sua própria população. Como que ela ia então enfrentar agora um conflito mundial, né, de proporção muito maior? E a Rússia então ela vai entrar. E os soldados, vocês sabem que a maioria camponeses, né, não sabiam o que estavam fazendo. A princípio, até a gente vai ter assim um clamor popular, né, a questão do nacionalismo que vai ser incentivado, o clamor popular para que a Rússia entrasse no conflito. Só que a partir do momento que a população começa a acompanhar essa guerra e começa a ver que seus filhos não voltavam mais para casa, seus maridos, seus irmãos, e a situação de fome, né, estava ficando cada vez pior, os russos começam a pedir incessantemente que a Rússia se retirasse da guerra. E aproveitando-se dessa situação, né, a guerra ela vai aumentar a insatisfação popular e isso vai servir de base, né, para que acontecesse um processo revolucionário. Ou seja, aquela mudança, né, que tanto eles queriam, ela vai começar a se deflagrar. A gente vai ter o Nicolau II indo para a guerra, né, ele vai ser o líder do exército russo, e era até uma imagem que se fazia necessário para as pessoas, para os soldados, se incentivarem a lutar pela Rússia. E aí ele vai e deixa aí a esposa dele, né, a czarina Alexandrina, governando a Rússia. Só que ela tinha uma influência muito grande de um líder místico que chamava-se, né, Rasputin. E aí o Rasputin ele começava a dar muitos pitacos na questão política. Isso incomodava muito a nobreza, né, porque qualquer decisão que ela ia tomar, ela consultava, na verdade, o Rasputin. E aí muitos se sentiram incomodados, né? E a situação foi ficando cada vez pior. Imagine, estão na guerra, estão passando fome, estão sendo influenciados por um místico que vive metendo o bedelho, né, em assuntos políticos e vive influenciando a czarina. Então, houve, né, um cenário perfeito para que uma revolução acontecesse. Lembram lá dos mencheviques que eu falei para vocês? Daquela galera da burguesia que queria mudanças? Pois bem, eles vão se aproveitar da situação e eles tomam o poder em fevereiro de 17. Eles vão, então, iniciar esse processo revolucionário. Só que vocês lembram também que eu falei que eles faziam parte da burguesia e que a Rússia era financiada pelo capital estrangeiro. O que acontece? Os mencheviques chegam ao poder, mas eles não tomam medidas em que a população estava querendo realmente. Eles fazem o quê? Eles vão assinar uma lei da anistia, né, onde eles vão permitir que os presos políticos fossem soltos, que os exilados retornassem, eles vão tomar o poder, né, eles vão forçar para que a situação mudasse, só que eles não vão atender a principal reivindicação popular, que vai ser o quê? Vai ser retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele se mantém na guerra e isso, né, obviamente, vai gerar, não vai satisfazer, não vai acalmar os ânimos daquela população. Então, aproveitando-se, né, que os exilados políticos puderam retornar, o Lenin, aquele que eu falei para vocês do líder dos bolcheviques, ele vai retornar para a Rússia. Ele esteve exilado na Suíça e ele então retorna. Quando ele retorna, ele vê que o clima estava favorável para que ele colocasse suas ideias em prática. Então ele lança as famosas teses de Abril, onde ele vai lançar paz, terra e pão, né? E era o que a população queria ouvir, na verdade, naquele momento. A paz seria a saída da guerra, né? O pão, comida para a população. E a terra, né? Moradia, local, para que os camponeses tivessem onde plantar.
onde eles pudessem sobreviver. Então isso saiu, né, caiu como uma luva nos ouvidos das pessoas. Então os Lenin, os bolcheviques, eles começaram a ter muito apoio popular. E aí o que vai acontecer? Aproveitando-se que os mencheviques não estavam, né, tendo esse crédito, né, tendo esse sucesso, em outubro de 17, os bolcheviques liderados por Lenin, eles tomam o poder. E a partir daí, né, eles vão assinar um tratado, né, que é o Tratado Brest-Litovsk, né, que eu falei para vocês lá quando eu estava falando sobre a Primeira Guerra Mundial, onde eles se retiram da guerra. Poxa, a população vai gostar muito. Além disso, ele vai fazer a reforma agrária, né, onde os camponeses vão também ficar muito satisfeitos. Eles vão nacionalizar as empresas. O que é isso? Isso aí vai ficar muito ruim, porque as pessoas que tinham empresas privadas agora não tem mais. E aquilo se tornou do Estado público, né, das pessoas. Então, obviamente que a burguesia, os mencheviques, vão vê-lo como inimigo. E, gente, a situação vai ficar muito complicada, porque depois, né, que o Lenin assume o poder, a gente vai ter a instituição de um comunismo de guerra. Né? A gente vai ter a situação de uma guerra civil. Né? Assim, a situação ela se torna extrema, medidas extremas são tomadas. E a gente sabe que nenhum extremismo ele é bem visto, né? Ele afeta muito a população. Então, essa guerra civil ela vai ser um período que vai durar bastante tempo. A gente vai ter de 1918 e 1921, e para se manter ao poder, o Lenin ele vai instituir esse comunismo de guerra, onde o governo ele vai controlar tudo, né? Onde o governo ele vai proibir qualquer tipo de oposição, onde o governo ele vai perseguir pessoas que o criticassem, onde a gente vai ter inclusive, né, a morte, o assassinato das pessoas que faziam parte da família Romanov. Ou seja, eles temiam que os Romanovs eles tomassem o poder, né, que eles voltassem ao poder, já que, na verdade, o Exército Branco apoiava que eles retornassem. E então, para assim não correr esse risco, o que vai acontecer? A gente vai ter o extermínio, né, dessa família Romanov. E isso realmente vai surtir como uma bomba, né? Imaginem que a família real ela vai ser assassinada. Então a Revolução Russa ela vai ser de todas as maneiras combatidas por outros países, né? Que vão fazer parte do Exército Branco, que tentavam, né, a todo custo acabar com essa revolução. Só que não vai ter jeito, né? A gente vai ter a vitória do Exército Vermelho, né? Dos bolcheviques, e a Rússia, depois de vários anos de guerra, né, uma guerra interna, uma guerra civil, ela vai passar por um momento muito complicado. Então, o Lenin ele vai propor a NEP, a nova política econômica, onde ele vai misturar medidas capitalistas com medidas socialistas na tentativa de recuperar essa economia, né, que ficou arruinada. E essa NEP ela vai ter sucesso, tá? Ela, embora tivesse opositores, realmente ele vai conseguir, né, manter a economia agora crescente. Só que quando tudo caminhava, né, para uma estabilidade, a gente vai ter a morte do Lenin. O Lenin ele morre em 1924 e vai ter um problema, uma crise sucessória. Quem vai assumir o poder? Na verdade, vão ter duas pessoas que vão disputar esse poder. A gente tem o Trotsky, que é o líder do Exército Vermelho, né, aquele que lutou durante a Guerra Civil e que conseguiu a vitória para os bolcheviques, e a gente vai ter um outro, né, que vai ser o Stalin. Essa disputa entre esses dois homens se travava em que situação? O Trotsky ele defendia que a revolução ela fosse internacionalizada, ou seja, que a revolução socialista ela fosse levada para outros países. Já o Stalin ele defendia a consolidação dessa revolução primeiro na União Soviética que foi criada e depois para ser levada para outros países. Dessa disputa, né, quem vai dar? Vai ser o Stalin, o Homem de Ferro. O Stalin vence e ele vai começar então um governo que ficou conhecido como período stalinista. Ele vai pôr fim à NEP e ele vai criar uma nova forma de política econômica que vai ser os planos quinquenais.
que seria um incentivo, um investimento maciço na indústria bélica e na indústria de base. O que vai acontecer, né? Ele vai instituir um ensino obrigatório e gratuito. A maioria da população era analfabeta, né? Ele vai obrigar o serviço militar. Ele vai, assim, vai fazer, na verdade, esse crescimento da União Soviética, mas ele vai fazer uma forte repressão nas pessoas que eram contra o seu governo. Então, nesse período, vão ser criados vários campos de concentração, né? Isso não é novidade do Hitler, né? Isso foi criado já no Stalin, e muitas pessoas, então, vão trabalhar forçosamente, né, para poder fazer com que a União Soviética se tornasse uma grande potência. Continuando, pessoal, então aqui a gente viu um pouquinho, né, como é que foi essa transformação do Império Russo, né, na grande União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que quando termina a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela já é uma grande potência, né? Ela vai disputar o poder com os Estados Unidos. Então, partindo disso, né, vocês aproveitem, leiam com calma os slides, leiam o livro de vocês. Então, anotem as dúvidas de vocês, né? Coloquem aí o que vocês não entenderam bem para poder me perguntarem. E aí a gente tirar as dúvidas e fechar esse assunto, que é um assunto que é bastante interessante. Se vocês também tiverem um interesse maior, aproveitem e vejam no Netflix, tem uma série chamada Os Últimos Czares, que fala justamente da questão do Nicolau II, né, de como a família dele foi capturada, mostra inclusive o Rasputin, né, essa figura mística que eu falei para vocês, mostra inclusive que vão tentar assassiná-lo várias vezes, né, e ele não morre. Então, assim, essa questão do misticismo em relação a ele começa a aumentar. Então, vocês aproveitem que vocês estão em casa e busquem outras fontes, né? Busquem ampliar os conhecimentos de vocês. Tem muitos vídeos no YouTube também que falam sobre isso. Então, assim, é uma maneira de vocês aproveitarem, né? E, assim, ampliarem o conhecimento de vocês. Aproveitem que no nono ano tem muitos assuntos interessantes, né? A gente viu também sobre a Primeira Guerra, vocês podem assistir 1917, Cavalos de Guerra, que mostra como que era a situação das trincheiras. Então aproveitem, né? Esse tempinho que a gente não está podendo se encontrar fisicamente, aproveitem para vocês estudarem e vamos torcer para que isso passe logo, né? Para que a gente tenha a nossa rotina normalizada. Então fiquem com Deus, um beijo grande e qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá? Até breve.